Olá, meus amores, queridos inscritos aqui do canal. Quero começar agradecendo a mais um inscrito, porque quando eu comecei a fazer a respostinha das perguntas que me fazem, para que me conhecessem melhor, mais uma pessoa se inscreveu. Eu não sei quem é, mas estamos faltando apenas um para 600 e eu tô muito feliz e agradeço o apoio de todos, o carinho de todos aqui por mim, tá bom? Eu vou continuar respondendo algumas das perguntinhas que fazem e assim vocês vão me conhecendo melhor. Sem demora, né? Tô aproveitando que o Vitor dormiu. Ó, é tarde de domingo, tá chovendo aqui. E uma das perguntas é se eu já sofri bullying. Olha, em época de infância, ensino fundamental, eu sofria bullying por eu ser evangélica. Então eu tinha cabelo comprido, né, bem lisinho, castanho escuro. Eu que ir de saia pra escola, porque naquela época a Assembleia de Deus ainda era muito rígida. E a minha mãe, ela seguia tudo muito à risca, né? Ela era muito temente ao Senhor. E eu lembro de épocas que não podia ter televisão em casa. A gente vendeu 2, 3 televisão por conta de falarem, né, na doutrina que não podia, de não poder ter árvore de Natal, de não poder vestir vermelho, de várias outras coisas. Não podia cortar cabelo, essas coisas, né? Então eu ia pra escola de saia. Foi algo assim que. Saia, vestido. Então foi algo que eu sofri muito bullying na época, porque me perturbavam bastante a questão disso, ao ponto da minha tia, né, ter que comprar uma bermuda escolar pra mim. E depois ela comprou mais 2, porque eu só usava aquela, né? Porque ela viu que não tinha condições, sabe? Eu acho que ela sentiu a minha dor ali. Era muito difícil. Hoje eu falando, as pessoas podem não entender a gravidade do que eu passei. Mas eu lembro que eu estudava no primeiro andar da escola. E quando tinha que descer as escadas, os meninos desciam na frente, ficavam lá embaixo zoando, olhando, né? Assim, até um certo tipo de assédio. Hoje em dia que a gente fala que eu era criança, né? E acho que não tinha um limite, os pais não davam educação, levantavam a minha saia, até mesmo as meninas mesmo zombavam. E eu me lembro que uma vez na fila tinha uma menina que ela era muito bonita. Eu achava ela muito bonitinha. O rostinho delicado, estilo porcelana, sabe? O cabelinho bem pretinho, curtinho. E eu, na época, queria muito ter o cabelo curtinho também. Achava lindo. E não podia cortar, né? Depois, teve um tempo até que minha mãe cortou e eu amei. Mas na época meu cabelo era bem grandão e eu era muito quietinha. E tinha esse jeito caipira, né? Aí eu acho que incomodava as pessoas. E aí eu lembro que onde eu tava na fila, atrás dessa menina que eu achava ela linda, o nome dela era Natália. E ela pegou meu cabelo, puxou até embaixo e eu caí assim pra trás, na fila, no pátio da escola, no horário do intervalo. Então, são bullies que passei na minha infância. Agora, depois de grande, eu me lembro de uma situação no ônibus por eu ser gordinha. Entrou uma criança com mais ou menos 10, 9 anos, com a mãe, um menino, sentou no ônibus, o ônibus estava praticamente vazio. E eu tava sentada sozinha, sentou no outro banco com a mãe dele e ele desrespeitando ela e eu meio que chamei atenção. Porque eu achei um absurdo aquela criança tratar aquela mãe que era tão bondosa com ele daquele jeito. E ele, na hora, revidou falando do meu físico. Eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele quis dizer, tipo, cala a boca, sua gorda. Tipo, usa os 2 acentos, uma coisa assim. E eu fico chocada de ver tamanha falta de educação, sabe, das crianças. Porque são crianças e a ruindade que já tem dentro delas, sabe? Então, bullying é... Eu me lembro que... Assim, não digo bullying porque... Não sei se pode ser bullying. Mas coisas assim que me ficou bastante na minha cabeça, assim, foi, por exemplo, quando eu já estava no segundo colegial, primeiro e segundo colegial, eu estudava na parte da manhã e eu tinha, nossa, amigos maravilhosos, assim, né, o José Luiz, a Luana, a Camila, o Johnny,
Nossa, eram pessoas assim que eu amava, o Vitor. E eu me lembro que uma vez a gente conversando assim na sala, todo mundo brincando, não sei. Acho que era tipo aquela história de quem é a garota mais bonita da sala, e ficavam escrevendo na lousa a sequência de meninas mais bonitas e tal. E o meu amigo virou assim pra ele e falou assim: ah, você é a Barbie com defeito. Aí eu falei: por que Barbie com defeito? E aí ele falou assim: ah, por causa do cabelo, né? Que não era. O cabelo era na época castanho liso, só que ele já não era tão escorrido, bonitinho, alinhado, né? Tinha frizz no cabelo, eu andava com ele muito preso, porque eu tinha aquele complexo de soltar e ele armar. E aí ele falou assim: ah, também seus dentes. Se tivesse os dentes perfeitinho, cabelo mais alinhado, seria a Barbie perfeita e tal. E eu cheguei a colocar aparelho nos dentes quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 12, 13 anos. Minha mãe fez lá um orçamento com o pessoal que foi na escola. E depois a gente não teve condições de continuar pagando e não colocamos mais. Mas aquele aparelho, na época, me incomodou tanto, sabe? É, tipo, um plástico no céu da sua boca. Aí passava a língua assim no céu da boca, sentia aquele ferro. E você queria falar, a língua ficava presa, sabe? Era muito ruim, tu tinha que comer, tinha que tirar aquilo. E eu pensei, cara, Deus me fez assim, eu não preciso disso. Eu sou feliz assim. Conforme eu fui crescendo e eu vi que não tinha dificuldade em beijar, né? Em me alimentar, essas coisas, eu falei, em falar e tal. Pensei, eu tenho outras prioridades, né? E hoje em dia, eu vejo que se eu tivesse meus dentes perfeitos, eu não iria me reconhecer, porque a minha identidade é assim. Embora algumas pessoas possam não concordar com o que eu tô falando, por conta de falar, ai, mas o sorriso é o seu cartão de visita, vai trabalhar de recepcionista, já não vão pegar, né? As coisas assim. Tem esse certo preconceito, né? E eu entendo, mas não vou dizer que eu nunca vou colocar. Possa ser que um dia, numa situação melhor, eu venha colocar, mas hoje em dia não é uma prioridade pra mim, sabe? Não é algo que me incomoda. É, basta fazer a higienização nos dentes direitinho, porque pessoas que têm os dentes da forma que o meu, exige um cuidado maior, né? Então, tem que ter esse cuidado com a higienização, né? Eu não uso fio dental, não tenho costume, mas eu faço escovação após as refeições, eu faço escovação antes de dormir, quando acordo, então. E aí eu me lembro desse comentário desse amigo que me abraçou assim e falou: ai, você é a Barbie quase perfeita. E me lembro também, deixa eu ver alguma outra situação. Teve alguma outra situaçãozinha, mas é até engraçado que, falando em questão do meu sorriso, da minha cara dentária, uma vez, duas, três pessoas, sabe, que enquanto a gente incomoda umas pessoas, né, e nos questionam e tal, outras pessoas, na época eu lembro que quando eu ouvi esse elogio, eu achei que eu tava sendo zoada. Falei, não é sério isso. Uma vez um menino chegou, né? Ele estudou comigo na época da escola. E nós nos reencontramos anos depois na mesma igreja. E aí, depois que a gente se falou na igreja, a gente se adicionou nas redes sociais. E aí ele pegou e eu falei, ai caramba, você lembrou de mim. E ele falou assim, como eu esquecer? Ele falou assim, você tem um sorriso lindo. Ele falou assim, eu nunca vou esquecer esse sorriso. Você tem um sorriso que só você tem, ele falou. E aí eu, na hora, eu falei, ah, ele não tá falando sério, né? Ainda ri com a minha irmã dessa situação. E passou um tempo e outra pessoa, um outro garoto, eu não me recordo quem agora, mas eu lembro da situação que ele pegou e falou assim, seu sorriso é tão bonito. Aí eu falei, ah, fala sério, meus dentes tudo fora do lugar, porque a minha cara dentária
é pequena para a quantidade de dentes que eu tenho na boca. E tinha uma lenda que quando não arranca o dente totalmente, fica tipo os cacos, os outros nascem por cima e não sai. E eu não sei, eu tenho isso que a minha mãe, às vezes, na hora de arrancar, eu com medo, aquela criança que chora e não deixa e fica em pânico, eu acredito que alguns cacos possam ter ficado também, entendeu? E aí eu me lembro que esse menino chegou e falou do meu sorriso. Eu questionei ele, assim, para, mentira. O meu dente tudo fora do lugar. Tantas meninas com sorriso bonito. Ele falou assim, não, já começa pela sua boca. Você tem a boca desenhada. É uma boca linda, os lábios bonitos, tal. E ele falou assim, e quando você sorri, não é o físico, é a energia, sabe, do seu sorriso. Não importa a situação, você tá sorrindo. E aí ele começou a detalhar e eu comentei com a minha irmã e a minha irmã falou assim, caramba, então isso chama atenção mesmo, é algo que as pessoas, no caso, foram duas pessoas que tiveram o mesmo gosto, né, a mesma opinião. Não que todos tenham, que seja certo isso, mas como a gente tá falando sobre bullying, né, físico, coisas assim, então eu me lembrei dessa situação. Por que quis fazer canal no YouTube? Eu já contei essa história aqui, vou resumir rapidinho. Eu fiz o YouTube porque eu era muito sozinha. Depois que eu me separei do pai do Cauã, assim, eu nunca fui acostumada a ser sozinha. Quando eu era criança, né, eu tive esse probleminha quando a minha irmã nasceu. Mas eu vou deixar, acho que pra falar depois, porque eu acho que já estamos em 11 minutos. Eu vou fazer o tema do outro vídeo falando sobre isso, tá? Esse vai ser sobre bullying.